Let's go. Porque o Senhor, ele vem para abalar tudo que é abalável. De novo, porque ele não divide a glória com ninguém. Então, quando você quer ter o Senhor como rei da sua vida, ele vai ter que ser entronizado e o resto vai ter que ser abalado. Gente, no mundo hoje, por que as pessoas se movem? Elas se movem porque elas têm uma motivação sexual, ou porque elas têm uma motivação financeira, ou uma motivação de poder. É por isso que elas se movem. Glória a Deus. Antes da gente começar esse papo, eu só quero sinalizar aqui para o pessoal que esse formato não é por acaso. Essas câmeras que vocês estão vendo têm um propósito e a gente está gravando um episódio do Connections Studio aqui, ao vivo. Então, o próximo episódio que vai sair será esse e vocês podem mandar as suas perguntas também para a gente incluir nesse episódio. Boa, então, já que o convidado especial já está na sala, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, bem rapidinho. Pode falar, amor. Bom, eu sou a Grazi Schmidt, sou esposa do Paulo, eu sou mãe da Constância, da Chloé e do Guel, filha de Deus, frequento essa casa há 9 anos, tenho a alegria e a honra de dizer que a Zion São Paulo é a minha casa, minha família espiritual, e é uma alegria muito grande estar aqui hoje, uma grande honra de verdade. Thank you, Jesus. Obrigada, queridos, pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. E, bom, preciso falar o que eu faço também. Eu sou atriz. Trabalho desde os meus 13 anos. Então, tem bastante tempo. Eu tenho 43, 30 anos. Essa conta, eu estou ficando cada vez mais assim. Eu acho que eu não vou mais fazer essa conta. Eu faço por ela, não se preocupe. Ele me lembra. Mas trabalho com arte e entretenimento. Enfim, é isso. Bom, eu sou casado com, né? O Senhor me agraciou, misericordioso, bondoso, me deu esse mulherão. Tá, pessoal, é isso aí, mas é mesmo. Sou apaixonado pela minha esposa, sou pai de Constância, como a Grazi falou, Chloé e Guel, estão todos lá naquele cantinho. E é isso, eu estou muito feliz, muito feliz. O que eu faço? Eu faço um monte de coisa. Mas, um monte de coisa mesmo, um monte de coisa. Mas eu também conheci a Grazi, a gente se conheceu numa novela, a gente era irmão numa novela, nos conhecemos assim. E aí mudou a relação, né, pessoal? Vocês estão vendo, né? De irmão para, né? Também sou diretor, roteirista, ator, compositor, várias coisas com Filho do Senhor. Filho do Senhor, caraca, é isso, o que mais? É isso, eu lidero a Big Wave na parte de vídeo, aqui, uau, o que mais? Supervisiona os links junto comigo. Supervisiona os links, família, junto que com a honra pra Grazi, gente. que é incrível fazer Links isso. Família. É isso, galera, acho que tem mais coisa aí, mas é isso. Glória a Deus. E Bora. a gente quer falar aqui também que eles são professores. Professores, claro, a gente tem um curso de comunicação, claro, é isso mesmo. Sim, e eles estão nos avaliando ao vivo, tá? Porque nós já fomos alunos deles. Então, tudo isso aqui que a gente falou para vocês, depois vai ter o feedback ali, se a gente aprendeu direitinho. Certamente. Nenhuma dúvida, zero dúvida, já fiz todas as anotações. Mas vamos lá, bora. Bora lá então, pessoal. Só lembrando que, como a gente está ao vivo, a gente quer que vocês participem também. Então, tem 2 QR Codes aqui para vocês escanearem e mandarem as suas perguntas. A pergunta mais votada vai ser a pergunta que vai ser a pergunta da noite. Então, galera, cuidado, hein? Cuidado com as perguntas, mas a gente quer deixar esse espaço livre para vocês também. Então, bora lá. Paulinho, primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui. A gente acredita muito naquilo que vocês carregam. O Connections Studio é esse lugar de um bate-papo, mas um bate-papo com uma roupagem, com o Espírito Santo vai guiar esse negócio aqui. Então, em qualquer momento a gente pode interromper. E se vocês sentirem de entregar uma palavra por eles, fiquem à vontade, tá bom? Bom, e para a gente começar, esse podcast tem como tema principal por que eu faço o que eu faço. Vocês falaram um pouquinho do que vocês fazem, só que a gente sabe que vocês têm uma influência multifacetada em diversas esferas, não só na arte e entretenimento, mas também na família, na igreja. E a gente já quer começar com essa pergunta, que eu acho que muita gente, quando é perguntado sobre isso, fica assim, meu Deus, o que eu respondo? Que é, por que vocês fazem o que vocês fazem? Eu acho que Eu só ia brincar, porque Deus mandou. Também, óbvio. Desculpa, mas é verdade. Mas assim, eu acho que a resposta está num vídeo que apareceu aqui.
A resposta está para glorificar a Deus, né? O apóstolo Paulo já escreve aos Coríntios, ele escreve isso, né? Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Então, tudo que a gente faz, todo dom que o Senhor nos deu, realmente a gente pode operar em várias áreas, na igreja, no mercado de trabalho, na arte de entretenimento, comunicação, como professores. Tudo que a gente faz, sim, é só uma desculpa para a expansão do reino de Deus. Então, é isso, é exatamente como o apóstolo Paulo já escreve lá, acho que se eu não me engano, 1 Coríntios, agora esqueci o versículo, o capítulo, mas é isso, tudo para a glória de Deus. É para isso que a gente faz. E aquilo que não glorifica o Senhor, pronto, não faz. Muito bom, gente. E aqui a gente está falando com eclectos, então a gente tem muitas pessoas, 30 a mais, que já passaram por diversas fases na vida. Acredito tanto na área profissional quanto pessoal. Esse propósito que vocês descobriram, que é fazer o que o Senhor nos manda fazer, vocês sempre tiveram clareza disso ou foi um processo? Foi algo que vocês foram descobrindo e como foi a descoberta desse propósito para vocês? Uau, dá para falar 40 minutos sobre essa pergunta agora. Bora, é o tempo. Mas assim, eu falo um monte, tá, gente? Quem me conhece mais aqui sabe que eu falo Ele nem um monte. fala, gente, nem eu falo fala. um monte mesmo. Eu vou deixar minha esposa Nem falar, fala. senão só eu vou falar. Pode falar, amor. Vai lá, fala aí. Não, pode falar, meu amor, você já ia começar. Não, eu acho que tem uma diferença muito grande. Quem aqui tem, vamos lá, 30 a mais? Beleza. Nasceu na igreja? Tá bom, pode baixar o braço. Conheceu Jesus nos últimos 5 anos? Legal, glórias a Deus. 10 anos. Já estava inserido no mercado de trabalho quando conheceu o Senhor? Tá bom, você vai concordar comigo que existiu uma mudança muito grande de perspectiva, não é verdade? Quando você conhece o Senhor, muda tudo. Antes eu não posso falar que eu fazia as coisas para glorificar o Senhor. Não, eu não fazia, eu nem conhecia o Senhor. Eu fui ter minha conversão, fui conhecer, primeira vez que eu pisei numa igreja evangélica foi com 27 anos. Eu nunca tinha pisado, quer dizer, eu tinha pisado, tinha tido uma experiência mais ou menos, quando era bem novinho, mas com 27 eu pisei, e aí com 30 que existiu uma conversão real, que a nossa vida foi transformada, mas até então eu não tinha essa revelação. Então, óbvio, eu fazia por quê? Eu fazia pelo benefício de um contrato, eu fazia pelo benefício financeiro, eu fazia porque, cara, vai dar uma exposição legal, sendo ator, pô, vou fazer uma novela X, pode até não pagar tão bem, mas a exposição é melhor, ou essa aqui eu vou pagar bem pra caramba, então legal. O valor era esse, essa era a medida. Né? Eu posso dizer nitidamente, claramente, que assim como a Bíblia não falha, mais uma vez, você não pode servir a 2 senhores, ou você serve ao Senhor ou você serve a Mamon. Então, quando você não conhece o Senhor, é mais fácil você servir a Mamon. E ele vai trazer essas outras coisas para você ter as tuas avaliações. Agora, uma vez que conhecer o Senhor, e nós temos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, e não somente o meu Salvador, mas o senhorio de Cristo opera na minha vida em todas as áreas, pronto, aí mudou. Agora o propósito é, como a Graça respondeu, obedecer ao Senhor antes de tudo e glorificar o Senhor. Então tá bom, o Senhor está direcionando para tal coisa, existe um propósito nisso aqui, eu não entendo todo, mas eu entendo que é uma direção de Deus, eu vou obedecer e vou viver aquilo lá. Então acho que são dois momentos muito distintos, em que você talvez que esteja aqui hoje, eu não sei se você conhece, se todos aqui conhecem o Senhor ou não, mas em alguma dessas você vai se identificar. Então é isso, mas a melhor com certeza é estar debaixo do senhorio de Cristo. Muito bom, Paulinho. E você falando sobre isso me gerou uma curiosidade aqui. Quando foi que mudou isso na sua vida? Quando que o Senhor veio e interrompeu todos os seus planos antes de Jesus? Conta um pouquinho pra gente, um pouquinho da história de vocês de conversão. Eu conheço um pouco, eu acho que é muito poderoso, porque as pessoas precisam ouvir um pouquinho sobre isso. A gente conheceu Jesus no ano de 2012, mas a verdadeira mudança veio no ano de 2015, quando, enfim, de 2012 a 2015, a gente ia à igreja, ficava na presença de Deus, a gente amava estar lá, mas a nossa vida ainda não tinha sido mudada. No ano de 2015, o Senhor vem com uma intervenção radical e fala com o Paulo, nós, enfim, já éramos namorados, e começa a falar com o Paulo sobre santidade. E a gente, que tinha um relacionamento, enfim, do mundo, completamente do mundo, entra em santidade depois de 3 anos de namoro. E esse é um marco de antes e depois
na nossa vida. Porque a partir daí, a gente deu espaço para o Espírito Santo começar a alinhar e mudar tudo aquilo que precisava ser mudado. Então, quando a gente entra em santidade, então a gente marca a data do nosso... Você quer falar, né? É porque eu quero falar porque o Ele senhor... não, gente. Eu Né, já Johnny? vi, Fala vi. não, né? Vini, Fala pouco, o fala cara não fala nada, né, a mim. Quem me conhece aqui sabe, eu vou falar. Por quê? Porque o Senhor, ele vem para abalar tudo que é abalável. Então, quando o Senhor, porque, de novo, porque ele não divide a glória com ninguém. Então, quando você quer ter o Senhor como rei da sua vida, ele vai ter que ser entronizado e o resto vai ter que ser abalado. Quando o Senhor, na sua misericórdia, porque é uma infinita misericórdia, você concorda comigo? Você entrou na igreja em 2012, beleza, tem 3 anos, você está com um pé aqui, outro ali, você está ali, ó, vamos testando, perdeu tempo. Beleza, mas 2015 aconteceu esse pedido, o Senhor pediu essa questão, cara, santidade. A Grazi não falou isso, não é que a gente só namorava, a gente morava junto. A gente já estava morando junto e o Senhor pede esse negócio. Então foram 7 meses em santidade, morando junto. E é isso, essa é a nossa história. Não estou dizendo que tem que ser a sua, estou dizendo que foi a nossa história. E aí o Senhor operou ali, a gente casa e tudo mais, é uma restauração de grandes coisas. Mas o que eu quero falar é que neste período de santidade, o Senhor, ele pede algo para você, que está alinhado com o coração dele, que você já pegou e puxou, eu não sei se é o melhor exemplo, um fiozinho que você achava que era pequenininho, e aí você começa a puxar aquele fiozinho, e aí começa a vir um monte de coisa, e vem. E fala, rapaz, mas não para de sair fio daqui. Você já fez isso? Eu fiz uma vez na blusa da Marina. E assim ela perdeu uma blusa. Mas você já fez isso? Pode responder, gente, não tem problema não. Que legal, 3 pessoas, muito legal. Você já fez isso? Pode levantar a mão. Você já fez? Então tá, então olha só, quero que você pegue isso de verdade. Às vezes a gente acredita que o Senhor está puxando um fiozinho e você acha que é só sobre aquilo. Mas o Senhor começa a puxar aquele fiozinho e você dá liberdade para o Espírito Santo começar a fazer a grande obra dele. E aí ele começa a puxar, puxa, e aquilo que eu pensei que era beleza, ele está tratando uma questão puramente de pureza sexual, não, ele estava transformando identidade, estava alinhando o caráter, estava tratando o que era uma família, ao padrão da Bíblia, ele estava construindo uma família que não existiria, eu tenho convicção, se não tivesse sido esse primeiro puxãozinho que a gente deu liberdade. E depois o Senhor foi fazendo em tudo. Pum, aí vamos alinhar então o coração, mamon, o que serve, quem é que serve, vem para cá, puxa para lá, começa a fazer. Agora, é uma aventura? Não é? Quando você está puxando, fica impressionado, não é irado, é incrível, dói pra caramba, mas é maravilhoso. Por que eu sei que é maravilhoso? Claro, porque o Senhor é bom e Ele faz, a gente confia no caráter dele, mas eu não tenho de verdade. Quando a gente olha para a nossa casa, e a gente olha para a nossa família, para os nossos 3 filhos, e a gente olha... É real, gente, é real. Estou falando uma coisa que é muito real. Tudo tem o dedo do Senhor. Tudo que a gente olha, cara, isso aqui se não fosse Deus não existiria. Primeiro, esse casamento não existiria. A nossa casa não existiria, o nosso carro não existiria. O nosso carro não existiria. Os nossos filhos não existiriam. Eu e Paulo não existiria. Isso aqui não existiria. Nada disso. Mas um dia começou com esse fiozinho. E aí o Senhor... Ele acha que ele pega esse fiozinho e vai fazendo uma colcha linda, não é verdade? É por isso que ele começou dizendo, se tirar Jesus não sobra nada. É isso. Então é isso. E eu quero só aproveitar, se o Senhor está nesse momento te pedindo esse fiozinho, vai, irmão. Vai. Pode não estar fazendo muito sentido agora. A parada pode estar um pouco estranha. Quando o Senhor falou sobre santidade com a gente, não pense que foi assim, que nem Abraão, acorda de madrugada, vai lá para sacrificar o filho. Essa obediência não foi assim. Não foi nada fácil. Foi um processo tipo de, Deus, eu estou ficando louco, estou ficando religioso, não. Essas coisas todas estamos Ele não me ama mais. Coisas do jeito. Na época, a nossa medida de crente era assim, quantas vezes você vai na igreja? 2 vezes por semana. Nossa, a gente era muito crente. Vamos voltar a 1 vez só por semana, porque nós estamos ficando religiosos demais. Mas então Deus vem com a revelação que santidade é algo dele, não é algo dos homens. E quando ele pede isso pra gente, ele vem para
transformar a nossa mente, para alinhar a nossa motivação. Gente, no mundo hoje, por que as pessoas se movem? Elas se movem porque elas têm uma motivação sexual, ou porque elas têm uma motivação financeira, ou uma motivação de poder. É por isso que elas se movem. Quando Deus entra alinhando esse tipo de coisa, Ele está dizendo assim, eu ocupo o centro da sua vida. Não é o sexo. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor, o que Ele quer de nós é metanoia. O que Ele quer de nós é uma mentalidade, uma mente como a de Cristo. Eu declaro isso agora sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro metanoia, em nome de Jesus, uma mente alinhada com o reino dos céus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Glória a Muito Deus. forte isso que vocês mencionaram sobre o Senhor abala tudo que é abalável. E eu queria entender também, quando vocês ouviram o Senhor chamando vocês para esse lugar de santidade, hoje vocês sempre estiveram inseridos em um meio que tem muitos lugares onde a gente não vê o Senhor. E quando vocês ouviram essa voz, o que é que fez vocês entenderem que não era para vocês abandonarem tudo e viverem só para Ele, por exemplo, né? Viver de uma forma assim só para Ele, a gente diz prática. Então, eu não vou mais ser ator, eu não vou mais ser atriz, esse meio o Senhor não está e a gente precisa ter um 360 aqui na nossa vida. O que fez vocês terem esse discernimento de, sem conhecer o Connections, saber que vocês precisavam permanecer naquele lugar? Sim. Quer responder? Não? Porque senão serão 10 minutos de resposta. Não, pode começar. Não, vai lá. Bom, para começar, quando a gente entra nesse período de santidade, na verdade, comigo aconteceu isso que a Marina acabou de falar. Eu achei que eu fosse parar de atuar. Porque, enfim, a minha mente começou a ser completamente renovada e eu precisava de um tempo. E eu achei que, na verdade, esse tempo fosse até o final da vida e talvez eu fosse mudar de área. Mas, passado mais ou menos um ano, Deus começou a falar comigo de novo que eu ia voltar. E me entregou uma palavra e aquilo me deu um baita frio na barriga. Falei, caramba, como é que eu vou voltar? Porque eu sei que se eu voltar, e Deus está falando que eu vou voltar completamente diferente. É uma nova Grazi, pisando no set de gravação. Como é que é isso? E veio um frio na barriga gigante, mas ao mesmo tempo, se o Senhor está chamando a gente, Ele vai nos capacitar. E isso é incrível como acontece. É verdade. E foi o que Ele fez. Quer acrescentar algo, não, meu amor? Grazi, só puxando um gancho disso que você trouxe, eu lembro que uma vez você contou uma história de uma pessoa que te entregou uma palavra, de algo que você veria viver com o Senhor, mesmo você não tendo a sua fé extremamente firmada, mas você acreditou naquela palavra que aquela pessoa te entregou. Eu acho que você pode contar um pouquinho essa história, porque tem um pouco a ver também de quando você começou a entregar a sua vida de fato para o Senhor, né? Esses pequenos passos de fé que você foi tomando durante a sua caminhada. Uhum. Você está falando da palavra de Portugal? Essa. Tá. O portal. Tal de Portugal. Portal, no ano de 2013, a gente ainda, enfim, estava nesse processo ainda com o Senhor, ainda não tinha casado. Eu recebo uma palavra super forte que, enfim, uma profeta de ofício, profetiza de ofício, lá do Rio Grande do Sul, nossa querida Lia, me entrega uma palavra que eu vou ser chamada para um trabalho e ela dá toda a descrição do local, exatamente aquilo que vai acontecer. Ela diz que eu vou receber um chamado de uma emissora, que tem ruas sinuosas, tem um portal, antenas do lado direito. E aí, quando você começa a ouvir esse tipo de coisa, como eu já tinha trabalhado SBT, Record e TV Globo, eu comecei a tentar encaixar o caminho dessas emissoras nesse caminho que ela estava me entregando. E eu não conseguia encaixar de jeito nenhum. Falei, bom, tá bom, mas de toda forma eu recebo. E ela disse que seria assim um presente de Deus para mim, como quando você recebe, eu nunca recebi, tá, gente? Mas se você recebeu um carro com um laço de fita, ela falou, Deus está preparando algo assim. Eu falei, nossa, que coisa linda.
E eu estava, imagina, super no início da minha caminhada com Deus. Eu recebi aquilo, passados 6 meses. Isso aí, na real, é que foi o que o João trouxe, mas isso aí é a primeira experiência com uma palavra profética, assim, Sim, o cumprimento é. de uma palavra profética. A gente desconhecia isso, assim, completamente. 6 meses depois, eu recebo uma proposta de trabalho para fazer uma protagonista numa novela em Portugal, uma novela chamada Belmonte, uma novela portuguesa que precisava de uma atriz brasileira para dar vida àquela mocinha, aquela protagonista. Falei, uau, caramba, sempre tive o sonho de trabalhar na Europa, meu Deus, será que é isso mesmo que vai acontecer? Tá bom. E aí, aconteceu. Eu vou para Portugal e aquilo tudo é muito forte. Eu falo, cara, com certeza não sou eu que estou fazendo esse negócio. Eu já conseguia ter algum tipo de entendimento disso, mas não tinha total clareza, né? Falei, cara, isso aqui é Deus que está fazendo, isso aqui é Deus que está fazendo. Que loucura isso que está acontecendo na minha vida. Como é que eu estou indo parar em outro continente para fazer uma protagonista? Quando eu estou indo a caminho da emissora, estou lá feliz da vida, indo para o meu novo trabalho, eu começo a olhar o caminho. Falei, gente, que engraçado. Ruas sinuosas. Olho para o lado direito, estão lá as antenas. Falei, gente. Olhei para frente. O que tinha? É que O eu portal. tava junto quando ela entregou a palavra. E ela falou assim: você vai andar numa estrada sinuosa, você vai ver aqui as montanhas, antenas, e você vai fazer uma curva. Quando você for fazer a curva, se liga nisso, galera. Quando você for fazer a curva, vai ter um portal, e você vai entrar nesse portal, e lá dentro você vai assinar o contrato. Aí a Grazi me liga de Portugal: você não vai acreditar o que aconteceu. Acabei de pegar uma estrada sinuosa. Bom, eu fui fazer aqui, as antenas estão aqui. Foi fazer uma curva, tinha umas árvores e um portal. Eu entrei e bum! Lá eu assinei o contrato. Glória a Deus. Rapaz, que isso? Muito forte, Lindo né, demais. gente? Que isso? 6 meses depois. Meu Deus, né? E foi isso. E foi, enfim, foi um trabalho incrível. Foi realmente esse laço de fita, porque os atores que eu pude trabalhar, que eu pude contracenar, eram grandes atores em Portugal, aquela galera fera mesmo, sabe? Quando você vai contracenar, eu falei, gente, olha essa atriz que faz a minha mãe, é tipo uma Fernandona Montenegro. Eu falei, meu Deus do céu! Sabe? Então você olha e fala, uau, olha o que Deus está fazendo. Com certeza, isso não se trata da minha pessoa, é aquilo que ele está fazendo e foi incrível. Foi incrível. Essa história não mas acaba assim, aí. eu acho assim, mas... beleza, eu vou puxar um pouco mais a história, tá? Porque a Grazi ela vai ficando meio comedida falando isso aí. Aconteceu isso e foi sim. Por que eu vou falar isso aqui? Vocês já vão entender. Eu estava conversando com eles recentemente sobre isso. Porque essa novela que a Grazi fez em Portugal, ela foi indicada como melhor novela do mundo. Ela era protagonista, Emmy Internacional, Nova York, aquela coisa, tapete, lá não sei o quê. Grazi tá lá, as portas da Europa, de Portugal se abrem para ela. Vem a novela, bomba, a novela ganha o prêmio de melhor novela de Portugal, a novela com maior ibope nos últimos 10 anos, não sei o quê, tal. E eu estava aqui no Brasil. E a Grazi lá em Portugal recebe essa possibilidade. A gente estava namorando e eles falam para ela: olha, você quer ficar no Brasil, em Portugal, tem aqui uma oportunidades para você, porque as coisas se abriram, não é verdade? Foi um mega sucesso. E nessa hora ela, guiada pelo Senhor, ela toma uma decisão: cara, eu quero construir família. E ela, acho que aí linka com aquilo que você falou. Ela não foi mais pela oportunidade profissional, mas ela foi pelo propósito do Senhor, e ela toma uma decisão de dizer não para tudo aquilo que estava abrindo para ela lá, e ela volta para o Brasil para construir família com um cara. Olha como o Senhor ele é sinistro, gente, é demais. Porque ela volta para o Brasil com um cara que ainda nem acreditava em casamento. Na época eu nem acreditava em casamento, e ela chega para mim e fala: cara, eu deixei lá porque eu quero construir uma família, e eu quero construir com você. E eu olho para ela e eu falo a frase linda, maravilhosa, gente. e eu falo: olha só, eu não quero casar. Olha. É sério. A gente está aqui é hoje, muito, então essa história hoje, tem um final hoje feliz. Hoje eu ouço e é muito. É muito bobinho, mas eu falo assim: eu não quero casar, mas eu quero que você seja para sempre minha namorada.
Mulheres, se vocês ouvirem isso... Um cara maduro, E aí não acabou, muito tá? maduro. Aí sabe o que ele me disse? Ele falou assim, E aí eu falei, quando... e quando nós tivermos 50 anos, a gente adota uma criança. Ah, gente! Ah, meu Deus. Aí falei, tocou realmente, a música dos voltei de Portugal pra Trapalhões, né? isso. Três Só pra Patetas. Certeza. justificar todo o erro da sua fala, tinha que adotar uma criança, né? Não, exatamente. Tudo errado, mas muito doido, porque aí eu tava assim, de novo, era o início de uma... O início não, foi próximo desse momento que teve... Isso foi em 2014, eu fazia uma novela aqui em São Paulo. Foi próximo do momento que existiu essa virada para a santidade. Porque aí era um discurso muito velho. Tá ligado? Para quem se converteu, tem coisas que você ainda acredita, quer dizer, que você não acredita mais, mas você insiste em repetir coisas que não fazem mais parte de quem você é. Mas era aquele momento que você fica insistindo. E eu lembro de estar falando isso para a Grazi, e eu, de verdade, eu sentia que o peso da palavra morria. Eu falava isso, que era um discurso antigo que tinha em mim, e o negócio saía da minha boca e pum, caía, e eu estava assim, por que eu estou falando? Por que eu estou falando isso? Eu nem acredito mais nisso, por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando? Porque é teu trauma que está falando, e o diabo é muito sujo, ele vai pegar aquele negócio, vai tentar maximizar, vai tentar criar uma história, e na verdade não. E aí eu estava falando aquele negócio, a Grazi começou a chorar e falou assim, então, por que você está chorando? Né? Tem que Por contar você tá essa chorando? parte, todo mundo quer saber, né? O que eu falei quando ele disse isso, né? Falei assim, E aí ela falou, porque a gente vai acabar. Se não for agora, a gente vai acabar daqui a pouco, porque você está olhando para um lugar e eu estou olhando para outro. E a gente vai começar a caminhar e a gente vai acabar. yes! Glória a Deus. Isso foi... Aí, glórias a Deus mesmo, porque eu Glória falei, a Deus. veja bem, Veja não é bem bem assim. Não chora, por que você está chorando? Eu Calma. falei, a gente vai acabar mesmo. Vamos, calma. Mas assim, esse veja bem era o que era de verdade. Porque aquele discurso antigo, que às vezes a gente tenta sustentar, ele não faz mais parte da natureza que o Senhor está fazendo na sua vida, da nova criatura. Então, Logo a seguir, logo ele... em seguida, entra todo o nosso processo de santidade e, cara, acho que desse episódio até o nosso casamento não deu um ano para a honra e glória do Senhor. E o Senhor fez tudo novo e mudou tudo. Então, hoje, de verdade, foi impelida pelo Espírito Santo que Grazi disse não para uma excelente oportunidade financeira, tudo, cara, em euro, bastante grana, um monte de coisa, e Grazi larga tudo para viver o propósito de uma família, e o Senhor hoje fez abundantemente mais, como Ele é muito bom em fazer, do que aquilo que a gente poderia imaginar. Mas um dia, e eu honro o passo de fé dela, ela deu um passo de fé, e aqui nós estamos hoje falando com vocês. Glória a Deus. Deus é bom demais. Deus é bom. E Deus disso é bom. nasceram os filhos mais lindos dessa igreja, não é mesmo? Tudo bem, Gente, o senhor que faz. incrível. E eu fico Glória muito a Deus. feliz que vocês tenham entrado nesse assunto de família. Porque como a gente falou, às vezes a gente fala Paulo e Grazi e as pessoas já pegam e conectam com artes e entretenimento. Mas a família é uma esfera que vocês têm essa influência muito grande também. E acredito que seja um assunto que muitos aqui pensam sobre, né? Muitas pessoas ainda não começaram, de fato, a formar a sua família aqui. Muitas pessoas vivem uma carreira no mercado de trabalho e talvez pensar sobre família gere um certo conflito na mente. Qual foi a importância de vocês realmente priorizarem isso, trazerem família, né, para a visão de vida que o Senhor estava entregando para vocês? E, de fato, como isso potencializou o chamado de vocês? Isso atrapalhou ou isso potencializou? Como que é família dentro de tudo isso que a gente sabe que vocês fazem? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor sonha família, o Senhor ama família, o Senhor, Ele é o dono de todo ouro, toda prata. O Senhor, Ele pode usar qualquer trabalho para trazer recursos. O Senhor não precisa usar o trabalho, Ele pode fazer, mas o Senhor ama a família. Então, viver família é viver um sonho de Deus. Viver família a gente tem convicção que é um desejo do Senhor e é um sonho dele, é a maneira de governo na terra, e nunca foi um empecilho, nunca foi nada, pelo contrário, nos potencializa, inclusive no mercado de trabalho, na nossa esfera,
para nós vivermos a nossa esfera. Olha, eu ia falar uma coisa que parece que eu estou dando uma volta, né? Estou dando uma volta. Tem uma volta, gente. Depois pode cortar no podcast. Mas o que gera é maior potência. Porque existe uma família sólida. Sólida, que busca agradar a Deus. E isso dá maior potência lá. Porque eu vou te falar... Esse é um sonho que a maioria das pessoas tem. E às vezes por trauma, às vezes por medo, elas desistem e jogam toda a força no trabalho. Mas o que eu tenho visto muito na curva desses anos aí, é que tem um momento que você, meu irmão, você está sentado numa montanha de dinheiro e agora você fala assim, nossa, eu quero construir aquilo, ó. E glórias a Deus. Que bom que você quer construir aquilo agora, você quer construir família. E a gente tem visto isso acontecendo dentro de nós. São amigos que chegam, pessoas que o grande público conhece e que vêm se aproximando porque eles vêm, e eu digo, é o Senhor exaltado, não tem nada a ver com o Paulinho. Vocês estão tendo a oportunidade de nos ouvir. Claro, um pouco mais a minha pessoa. Mas o que eles veem, cara, é essa família, e glórias a Deus por ela, é resultado do Senhor. Então, quando eles vêm com essa... Cara, como é que vocês vivem a família? Como é que vocês fazem isso? A gente tem uma oportunidade de apontar a Cristo. E é isso que acontece, sabe? Então, dialoga, potencializa, valoriza. Eu acho que família só agrega. Acho não, eu tenho convicção que família só agrega. Bom, Paulinho, Sim. eu acho que puxando um pouquinho primeiro que a sua resposta, eu acho que deu para todo mundo entender o valor da família e o quanto potencializa isso, não só dentro da nossa casa, mas no mercado de trabalho. Mas uma dúvida que, enquanto eu estava vindo para cá, eu comecei a falar, Senhor, eu preciso fazer uma pergunta específica para vocês dois. E essa pergunta é: no mercado de trabalho, a gente tem uma tendência muito grande a performar, não só dentro do mercado de trabalho, mas na igreja, até mesmo na família, até mesmo para os nossos amigos. E eu sei que hoje isso é um problema que todos nós lidamos, todos nós já tivemos que lidar com isso na vida. E demanda influência, eu acho que Grazi e Paulinho, vocês já tiveram em um lugar muito alto de influência, de visibilidade, e como a gente discerne a hora que a gente tem que parar de performar, que você se identificou e falou, cara, eu acho que isso daqui já não faz mais parte, eu preciso seguir aquilo que o Senhor tem me chamado. Eu acho que eu falei muito Eu já, acho vai que lá. você não quer responder essa, né, amor? Tá bom. Cara, João, que pergunta. Acho que assim, pensando que... Assim, vou Eu não ser sei nem se eu sincera, tá? entendi Eu muito acho bem que... a pergunta. Não, vou ser sincera. Quando eu vou para fazer alguma coisa, eu não tô pensando na performance. Pode ser que no meio do caminho isso comece a acontecer, porque o coração do homem às vezes vai para lá, vai para cá, né? A nossa vaidade pega aqui, nosso orgulho pega ali. Mas, cara, e eu acho que, tratando-se assim, quando a gente vai pensar em performance, de repente, na construção de um personagem, né? Aí você vai pensar assim, cara, eu vou montar aqui um personagem. E não é sobre isso. É sobre montar um personagem. A gente cria... Falando de personagem, tá? Para tentar responder o que você trouxe. Você cria um personagem, você está dando vida para alguém, mas no momento que eu estou em cena, eu não estou pensando sobre aquilo que eu vou fazer, eu simplesmente estou presente. E eu acho que essa é uma chave para tirar a gente da performance. Se você simplesmente está presente, ouvindo o que o outro está te dizendo e respondendo àquilo, mesmo dentro de uma cena onde tem as falas todas certinhas, cara, eu acho que isso te livra da performance em qualquer área. Fez sentido isso que eu trouxe? Fez, mas eu vou complementar. Só para você deixa entender, Paulinho. Só um pouquinho, Tá. que eu acho que eu entendi. Tá, então vai.
Você tem uma escolha. A tua escolha é, você vai precisar de aprovação. E a escolha vai ser, eu tenho a aprovação de Deus ou do homem. A performance, ela entra quando você escolhe como motivação agradar ao homem. Boa mordomia, eu agrado ao Senhor. A motivação correta para eu executar uma obra que me foi confiada, eu agrado ao Senhor e eu quero trazer para Ele. Na boa mordomia, eu não quero destruir o outro, mentalidade de performance. Eu não quero passar a perna no outro, mentalidade de performance. Eu não quero ser melhor do que ninguém para mostrar para os outros que eu sou melhor do que os outros, mentalidade de performance. Mas quando a gente está no lugar de, cara, eu quero ser, não fazer melhor. Ser o melhor que eu posso ser, porque o Senhor me confiou isso e faz parte da boa mordomia, multiplicação. Aí eu vou quebrando comparação, vou cuidando daquilo que o Senhor me confiou, vou ajudando no que eu posso ajudar os outros. Então, eu acho que dentro disso, eu tenho que buscar sempre agradar a Deus. A necessidade de aprovação é do Senhor. O Caio, uma vez o Caio Calegari, a gente estava conversando, na verdade ele ouviu isso. Em 2000 e lá vai muito tempo, eu fiz uma série, talvez seja esse exemplo para ilustrar. Eu fiz uma série na Globo e chegou o personagem para mim e a gente sempre faz mediante oração. Chega, porque eu não sei qual é o personagem por completo, mas chega um convite, eu vou ver e se eu sinto paz, beleza. Se eu não sinto paz, não, beleza. Porque eu creio que se eu sinto paz, o Senhor sabe o final daquele personagem. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E já faz um tempo eu fui fazer essa série. E no meu personagem, estava ali uma descrição dele, e nessa descrição não tinha nada de drogas ou isso ou aquilo, mas era uma descrição de personagem meio caótico. Beleza. No primeiro dia de gravação, a gente, toda aquela estrutura numa externa, grande, muita gente e tal, beleza, chego, eu tô lá caracterizado como personagem, pira de ator, você tá pensando como é que vai ser o tom, a primeira vez que você vai ouvir a tua voz como personagem, falando, aquela pira toda. E eu tava lá e aí o diretor chega para mim e fala assim, cara, pensei numa coisa aqui que vai ser incrível. Vamos lá, pega aqui, alguém traz um cigarro para ele tem que ser mais sujo. Pega aí, bota um cigarro na mão dele, você tem que fumar, pega. E eu, na hora, eu peguei o cigarro no embalo assim, segurei o cigarro na mão, e aí eu olhei para o cigarro e na hora me veio um negócio assim, não fuma. E eu, tá, mas eu tô num set de gravação, tem um diretor geral que acabou de me dar um cigarro, e eu entendi de Deus na hora, não é isso. E eu, tá bom, Senhor, massa, mas e agora? O que eu vou falar para ele? Não, Deus me mandou não Você fumar? ainda não era diretor, né? Não era. Eu vou falar para ele isso. Olha, desculpa, mas Deus falou para eu não fumar, tá bom? Ele ia me tirar de lá amarrado, né? E na hora eu perguntei para o Espírito Santo, tá bom, Senhor, isso realmente não agrada ao Senhor, eu entendi, mas eu estou aqui como um personagem, o Senhor sabe disso, mas tinha algo mais que o Senhor queria trabalhar naquele momento. Entenda o que eu estou falando, eu não estou dizendo, cara, tem cristãos que pode ser que o cara interprete um personagem, pode ser, gente, não estou falando que não, mas aquilo ali era uma outra coisa que o Senhor estava trabalhando, não era o cigarro especificamente, entendam isso. Então o Senhor falou, não, e eu fiquei nesse diálogo com o Espírito Santo, o que eu tenho que falar? Eu vou falar, eu não posso falar que foi o Senhor, eu tenho que falar o quê? Fala a verdade. E eu, tá bom, então é para eu falar que o Senhor falou para eu não falar. Dele, não, fala a verdade. E na hora me veio, você nunca fumou? E essa é a verdade, eu nunca fumei. Aí eu chamei o diretor, chega aqui. Dele, fala aí, aquela correria de set de gravação, alguém aqui é ator? Atriz, tem? Massa pra caramba. Quem trabalha com produção audiovisual, alguém tem aqui? Você sabe como é que é correria de set, não é verdade? Lá atrás tem também, vocês estão sabendo o que eu estou falando. De uma série, então, grande, eu chamo o diretor de cantinho e falo assim, você pode colar aqui? Dele, vem cá, o que é? Deu, olha só, se eu fumar, vai dar ruim. Eu nunca fumei. Nunca. Dele, você nunca fumou? Eu, nunca.
Nunca fumei. Nem quando eu não era crente, tá, galera? Nunca foi minha onda, não. Nunca fumei. E se eu fumar aqui, eu e você, a gente vai pagar um mico, vai ficar ruim. Aí ele me olhou assim e falou, então esquece isso, larga esse cigarro. Pum! Larguei o cigarro, beleza. Não fumei. Vocês estão entendendo a parada? Eu não inventei uma história, eu só obedeci o Senhor, e naquele momento o Senhor estava tratando um alinhamento de quem eu necessito aprovação. Naquele momento eu estava lá, respondendo a um diretor, mas antes de responder a um diretor, eu respondo a Deus. Glória a Deus. É. E se o Senhor ele te pede algo, ele vai te dar a saída. Ele vai te dar a estratégia. E nem sempre é uma historinha que você vai contar. Você vai falar a verdade. Naquele caso, realmente falei a verdade. E ali aconteceu. Então, para mim, eu tenho muito, assim, emblemático isso, que foi dentro da minha esfera, da arte e entretenimento, fazendo aquilo lá, que o Senhor falou, vamos alinhar aqui a quem você necessita agradar. Muito bom, Paulinho. É exatamente isso, você respondeu muito bem. E por que eu fiz essa pergunta? Porque geralmente o mercado de trabalho empurra coisas para a gente, empurra propostas para a gente, e às vezes a gente acha que é pequeno demais dizer um não, né? Mas para o Senhor é um passo tão grande. Então, cara, eu acho que isso que o Paulinho trouxe é um estilo, uma realidade para você levar para o teu dia a dia, porque ele não mentiu. Ele falou a verdade e ele conseguiu trazer a situação totalmente diferente, porque às vezes você se sente pressionado, pum, vai lá e fez. E depois você se arrepende por anos por isso, né? Muito bom, glória a Deus por isso, Paulinho. E eu acho que isso, para quem aqui, e glórias a Deus, tá, gente? Talvez se não fosse o Espírito Santo me incomodar, eu teria fumado e ia pagar um mico mesmo. Mas foi o Espírito Santo que me incomodou, e glórias a Deus por isso. Mas eu acho que tem uma coisa que é mais profunda do que isso, que é você entender que a tua identidade, primeiro, é como cidadão do reino de Deus. Você é um filho de Deus. Então, a primeira camada de resposta para qualquer oferta, possibilidade, não é a do cidadão brasileiro, não é a do pai de família somente, ou do irmão, ou do namorado, é do homem de Deus, da mulher de Deus, é primeiro nesse lugar. Tá bom, isso aqui, Senhor, voltando ao início de tudo, isso aqui te agrada? É o que o Senhor quer? Isso aqui está de acordo com o que o Senhor tem como princípio? É isso que o Senhor tem? Beleza. Mas é uma proposta incrível aqui para o Brasil, você vai estar assim, assado, não sei. Tá. Entendi tudo isso, essa é a parte natural, eu tenho que ir para a minha identidade primária. Minha identidade primária como um cidadão do reino dos céus, um filho de Deus. Eu tenho que bater aqui, primeiro a minha decisão, ela está aqui. E meu irmão, essa é a decisão de mais alto nível de escolha. Porque aqui que você vai bater ética, moral, e todas as outras camadas que você pode bater, elas vão acontecer aqui. Por isso que você não vai aceitar suborno. Por isso que você não vai aceitar um dinheirinho a mais para fazer tal coisa. Por isso que você não vai... O que é? Alguém falou? O jeitinho, por isso que você não vai dar o jeitinho. Por isso que você não vai... Como eu me lembro que uma vez o pastor Theo falou, respect the corners. Você vai respeitar os corners, você vai fazer um negócio. Por isso, porque você é um cidadão do reino, um cidadão celestial. Antes de ser brasileiro, que brasileiro gosta de dar um jeitinho. Mas olha só, irmão, você não é mais... Olha só, você não é mais só um cidadão brasileiro. Deus te fez brasileiro, mas antes de tudo, Ele te fez um filho de Deus. Outro padrão. Outro padrão. E querendo ou não, tudo isso que vocês contaram é, de uma forma ou de outra, uma estratégia de evangelismo também, né? Porque, querendo ou não, as pessoas são impactadas por essas atitudes. E uma das perguntas que a gente teve, que foram mais votadas do pessoal, foi se vocês têm estratégias de evangelismo no lugar onde vocês estão e até experiências que vocês já tiveram, que vocês viram as pessoas sendo impactadas pelo poder de Deus. A gente sabe que aqui tem pessoas de diversas esferas, então é um desafio. Como que vocês vivem isso na prática? A tática é Espírito Santo. Cara, devocional afiado, Bíblia,
já vai para o trabalho, seja dirigindo, no ônibus, aonde você for, orando em línguas, bota teu fonezinho, se for no carro, vai adorando a Deus. Senhor, o que que o Senhor tem hoje? Com quem o Senhor quer falar hoje? Me usa. É isso, me usa, me usa. Eu lembro quando estava fazendo minha primeira novela depois que eu me converti, né? E fui viver essa aventura com Jesus. E foi muito incrível. Enfim, isso era algo que eu fazia todos os dias e era muito, muito bom. E eu lembro que eu cheguei para gravar e tal, aí eu sentei, Deus ainda não tinha me falado com quem que ele queria falar. Aí eu sentei na cadeira de maquiagem, mas eu continuei ali com um louvorzinho bem baixinho, sabe? Num fone e o outro ouvido sem fone e só conversando com o Espírito Santo. De repente, entrou um rapaz da produção na sala de maquiagem. E aí eu começo a sentir uma dor de cabeça muito forte. Falei, caramba, eu estava ótima, essa dor com certeza não é minha. De quem é? Deus. E aí o Senhor me mostrou, é dele. Falei, caramba, vamos para cima, é isso que eu quero viver. Falei, cara, terminei a maquiagem, chamei ele, falei, posso falar com você rapidinho? E assim, era o início do trabalho, ainda não sabia o nome dele. Perguntei o nome dele, falei, cara, não sei o que você vai achar, você vai achar estranho ou não, o que eu vou te dizer, mas você tá com dor de cabeça? Aí ele falou, cara, eu tô com uma enxaqueca insuportável. Falei, uau, Deus, obrigada. Falei, posso orar por você? Aí ele falou, pode, tá bom. Aí eu comecei a orar e ele na hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu falei, cara, é crente, maravilha. Eu falei, e aí terminou a oração, para honra e glória de Deus, ele foi curado. Yes! Muito bom. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí depois, enfim, ao longo daquele período de trabalho, a gente sempre conversava e ele começou a me contar que ele, a família dele, a esposa, os filhos, tinham voltado a ir para a igreja, enfim. Foi muito incrível o que o Senhor fez. Ele voltou, né, retomou uma obra na vida daquela família através daquela palavra de conhecimento. Então, glória a Deus. Posso complementar? Dá tempo de complementar? Bem rápido. Bem rapidinho? Bem rapidinho. A gente ainda Tá bom, tem bem coisa rápido. importante para falar, hein? Sim, evangelismo sobrenatural, você já deve ter feito isso, é o estilo de vida do crente, é uma aventura, é isso mesmo, sabe? A gente está sempre ligado, antenado, o Senhor, é isso, o que o Senhor tem para fazer, o que o Senhor quer fazer agora, essa é a parada, sal e luz onde você estiver. E também tem a questão do exemplo arrasta. Cara, você vai procurar ser o melhor funcionário, no sentido de ser excelente, você vai buscar se capacitar, você vai honrar a Deus pelo espaço que Ele te deu. Mas eu quero trazer um exemplo só também disso que aconteceu. Eu estava gravando uma série no Marrocos e eu fiquei a Graça estava grávida da nossa primeira filha e eu estava 20 e poucos dias gravando lá. E quando eu fui para lá, obviamente você sabe que eu tive uma história pré-Jesus e... Cara, isso aqui vai pro ar, né? Agora eu já comecei. Bom, deixa eu só ser bem inteligente aqui. Eu sei que tem que ser rápido, mas eu tenho que ser inteligente. Tá, e falando tudo para a honra e glória do Senhor. Tá bom, beleza. Eu tava lá e eu vi que tinha uma pessoa no elenco, uma atriz, que eu já tinha tido uma história antes de Grazi, antes de Jesus e antes de tudo. E eu falei pra Grazi, falei, amor, eu tô indo para lá, tem pessoa tá lá, beleza, só para você, tá tudo claro aqui, tá tudo certo, tá, mas a gente vai estar gravando, óbvio, e a Grazi confia em mim. Mas eu estava sendo muito transparente e eu fui para lá, fiquei 24 dias lá no deserto do Saara. Tô gravando a série e um dia eu saio de uma gravação e vou no hotel, tô no hotel e vou para academia. Quando eu tô indo na academia treinar, a atriz estava lá. Estava sozinha. Eu olhei, virei as costas e fui embora. Não fui treinar. E fui embora. Aí chega um ator, que é amigo meu, amigo dela, que também sabe, que nos conhece há muitos anos, falou, pô, fulana chegou e disse que te viu chegando na academia e você saiu fora. Por que você saiu fora? Eu falei, porque você tá de mal com ela? Eu falei, não, mano, não tô de mal com ela. É só, cara, assim, podia ser ela, podia ser qualquer outra mulher, se estivesse sozinha na academia, eu não vou entrar na academia para treinar
com a mulher que está sozinha lá. Porque eu tenho uma esposa que está grávida, está no Brasil, eu sei que ela confia em mim, mas para que eu vou dar um tipo de margem que eu vou chegar aqui e a menina podia estar de boa, ela só podia passar e pegar e pedir, você me alcança esse peso, por favor, eu vou ajudar a menina alcançando o peso e dou um sorriso para ela que seja, e passa alguém, um telefone sem fio, chega no Brasil rapidinho, para que eu vou gerar esse tipo de estresse na minha esposa? Eu tenho que proteger a minha família. Eu falei isso para ele. Isso, qual que é o princípio por detrás? Fugir da aparência do mal. Esse é o princípio por detrás. Eu não precisei falar para ele, olha, a Bíblia diz que eu tenho que fugir da aparência do mal. Não, eu trouxe o princípio aplicando naquela situação, só falei isso. Tá, acabou. Foi isso. Ah, legal, entendi e tal. À noite, teve uma confraternização de uma parte... À noite, teve uma... Caraca, com efeitos. Que isso, hein, galera? Vocês são bom mesmo da comunicação. Achei massa. À noite teve uma confraternização do elenco assim na piscina, eu lembro disso. E eu, obviamente, já não bebia antes, não estava bebendo nada. E esse meu amigo já estava um pouquinho mais para lá do que para cá. E ele chega para mim e fala, mano, aquela parada que você falou, cara, eu preciso de ajuda, velho. O que foi? Eu preciso parar de mentir para minha mulher, cara. Abriu-se uma janela para eu poder falar de Jesus na vida dele. Então, aquele momento eu pude falar todo o meu testemunho, tudo que tinha acontecido. Abriu-se, a gente ficou ali, foi um momento de oração, de ministração. Ele não quis aceitar Jesus naquele momento. Ele falou, cara, eu acho que eu não estou pronto. Falei, tá tudo certo. Mas eu creio, pela fé, a palavra de Deus nunca volta vazia, que sementes foram plantadas. Yes. Então, o que eu estou dizendo é assim, tem essa questão, sim, sinais e maravilhas, mas tem o princípio, e o princípio também ele é eficaz. Então é isso, e a gente consegue dessa maneira expandir, e tudo a honra, toda a glória do Senhor, e é isso, do Senhor. Muito bom, Paulinho. E claro, glória a Deus por isso, ótimo exemplo. Uma última pergunta, a segunda mais voltada da noite. Pessoal, estamos quase terminando esse painel maravilhoso, mas uma pergunta muito boa aqui é: como vocês trabalham frustrações quando algo na carreira não acontece? Choro, né? Aos pés da cruz. Jesus chorou, ele está trazendo dignidade ao meu choro, tá bom? Choro aos pés da cruz. Aos pés. Eu acho que é isso. Você pode, sim, ter esse momento, claro, chora, sei lá, se você é muito machão, muito durão, você vai dizer, eu não choro. Legal, valeu. Mas o problema não é chorar ou você está lamentando, o problema é onde chorar. Aí você bota aos pés da cruz. Para quem que você chora? Para quem que você chora? Para o Senhor. Então eu lido, beleza, mas eu tenho que crer, meu irmão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Eu creio. A porta que o Senhor abre, nenhum homem fecha. A porta que o Senhor fecha, nenhum homem abre. Beleza. A minha carnalidade pode naquele momento se frustrar, mas é momentâneo. Beleza, não deu, olha só. Graça, eu pensei que não dá, não deu, a graça foi. Mas foi. Passou. Bora. Eis que eu faço algo novo. Vamos para o novo de Deus. Vamos para o novo de Deus. Se precisar, Fechou chora aqui. mais um pouquinho aos pés da cruz. Chora de novo, chora de novo. Vai passar. Mas não deixa isso virar no teu coração um lugar de murmuração, que murmuração desagrada a Deus. E murmuração é aquele lugar que você fica ruminando dentro de você e você não consegue transicionar. Você não transiciona porque primeiro você não botou no lugar que você tinha que colocar. Qual é o lugar que a gente tem que colocar? Aos pés da cruz. Senhor, é ali. Pai, eu boto aqui, estou colocando essa frustração, isso aqui. Mas, meu irmão, sai dali, eu creio. Eu creio, o justo vive pela fé. Eu não vivo pelo sentimento, então tá bom, eu vou ver pela fé.
Não deu aqui, o Senhor vai fazer alguma coisa. Porque eu não dependo dessa porta, eu dependo do Senhor. Se abrir a porta, show. Se não abrir, show também. Porque é o Senhor, não é a porta. Glória a Deus. E puxando essa pergunta para a gente finalizar, eu acho que a gente poderia pedir um conselho de vocês. O que vocês falariam para um eclecter que olha para a vida dele hoje e ele acha que ele ainda não chegou lá? E talvez ele esteja atrasado para viver o que o Senhor tem. Deus não se atrasa, né? Deus não se atrasa. Eu lembro que quando a gente casou, tinha tanta coisa para alinhar, porque, enfim, foi uma vida inteira sem Jesus, né? A gente viveu aquele período de santidade, foi incrível, mas aí a gente casou. Então tinha tanta coisa para Deus alinhar, e até eu engravidar, foram 3 anos. E ao longo desse período... A primeira gestação foi com 37, né? 37 anos. A gente casou, eu tinha 34. E eu lembro que eu ficava pensando durante esse tempo, falei, caramba, será que vai chegar a minha hora de eu engravidar? Será que vai dar tempo? Eu casei tarde, na minha cabeça era tarde. Não é tarde nada, gente. Para Deus não é tarde. O Senhor estava trabalhando tanta coisa importante na minha vida, Ele alinhou tantas coisas importantes durante esses 3 anos para chegar ao momento... Vou começar a chorar, porque a gente fala de filho, eu choro mesmo. Dele entregar a nossa primeira joia e as outras 2 e os 3 filhos. Enfim, é algo tão incrível a maternidade. E eu lembro que durante esse período eu pensava que talvez eu já não pudesse mais ter filhos, uma grande mentira. Eu pensava que talvez, como é que eu vou conseguir encaixar com o meu trabalho? Eu sou atriz, se eu parar de trabalhar, eu vou ficar esquecida no mercado. E como é que eu vou voltar depois? Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Uau. Então, eu lembro que quando eu engravidei, foi muito louco, porque eu estava contratada, eu estava escalada para uma série, e eu soube que eu estava grávida, mas... Deus tinha feito tanta coisa naqueles 3 anos que eu tive convicção que não era a hora errada. E eu não aceitei essa mentira. E eu falei, agora, o que eu preciso fazer é conversar com essa empresa que me contratou e que eu honro esse contrato e vou honrar esse trabalho, que eu posso sim fazer esse trabalho grávida se eles quiserem. Eu estou aqui, eu posso fazer. Então, eu falei com o meu chefe na época e, gente, cara, é tão incrível o que Deus faz. Pensa que ele ficou bravo comigo, porque de repente eu estava grávida e ao mesmo tempo eu estava contratada para fazer uma personagem. Sabe qual foi a primeira coisa que ele me disse? Ele falou, cara, parabéns. Família é algo sensacional. A melhor coisa são filhos. Então, Grazi, eu estou muito feliz por você. Eu falei, nossa, muito obrigada por isso que você está me falando, mas eu quero te dizer que eu estou disposta, sim, a fazer esse trabalho e vamos embora, vamos para cima. Ele falou, tá bom, eu vou levar isso para a direção e a gente vai ver o que vai acontecer. No final das contas, eles entenderam que era melhor não levar uma grávida para o Marrocos. Achei sábio da parte deles. Eu também. Glória a Deus, Grazi. Mas eles me disseram, você sempre esteve aqui, você sempre honrou o seu trabalho e a gente abençoa esse tempo de gestação, aproveita esse tempo e que vai ser algo incrível. E eu olho para isso, gente, eu vejo tanto a mão de Deus. Porque é muito louco, eu não planejei aquela gestação para eu estar contratada, mas simplesmente o Senhor financiou a minha gestação. Foi exatamente isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Porque às vezes a gente tem um medo no nosso coração. Cara, eu tô grávida, eu vou ter um filho e aí eu não tenho mais um contrato, então eu não recebo mais o meu salário. Não, Deus, Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de todas as coisas. E vai chegar o tempo de você voltar para o mercado. Porque chegou uma hora que eu voltei. Eu tive Constância, tive Chloé e o Senhor começou a falar comigo que eu ia voltar. Entregou uma palavra muito clara, que Ele tinha um novo trabalho para mim. E glórias a Deus por isso. Voltei para o mercado e foi incrível mais uma vez. Mas o Senhor
no controle, sempre. Glória a Deus. Glórias a Deus por isso. Glória a Deus. Glória Eu a acho que Deus. vocês podem ministrar isso sobre todos que estão aqui. Sim, se você puder colocar de pé agora.